Boa noite, comunidade Aras e Pagus. Hoje estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Emergência Antifascista, que nós estamos, como sempre, com nossos canais parceiros, o Comitê de Lula Livre, Antifascismo, Mídia Livre, a BJD Nacional, o meu canal, a minha página no Facebook também está transmitindo. Mas antes de passar a palavra para o nosso ilustre convidado, que eu tenho a honra de conhecer hoje, que eu já sou fã, né, que eu acompanho sempre, como o João também já falou, o doutor Alisson Mascaro, eu só quero prestar minha solidariedade irrestrita ao doutor Cristiano Zanin pelas ofensas, pelo que aconteceu com ele hoje no aeroporto de Brasília, pela informação que eu tenho, que foi no aeroporto de Brasília. Eu espero que esse fascista, essa pessoa que fez, né, que disse tantos impropérios, que xingou ele daquela maneira, que ele realmente seja, né, seja punido, seja... Alguma coisa tem que ser feita, né? A gente não pode mais deixar passar em branco esse tipo de atitude, esse tipo de agressão. O doutor Zanin estava no banheiro e a pessoa agrediu ele daquela maneira. Então, eu acho que João também, né? Cristiano Zanin é nosso colega também da BJD. Então, nosso mais restrita solidariedade e o que for preciso fazer, a gente estará sempre junto aqui para fazer. Bom, o nosso tema hoje é sobre o livro do Dr. Mascaro, que é Crítica ao Fascismo. Que eu vou ler aqui um pedacinho, se o senhor me permite, doutor Alisson, antes de passar a palavra para o doutor João, que o livro que eu não tenho ainda, vou adquirir agora, né? Ele foi lançado no mês em que se completa 100 anos da Marcha sobre Roma, fato que simboliza o início do fascismo, essa nova obra do doutor, que se chama Crítica ao Fascismo. Então, ele faz um estudo do fascismo pelo prisma marxista, em que o autor sistematiza as variadas análises e interpretações sobre o nazifascismo, apontando as diferenças entre as leituras liberais, as voluntaristas e as do marxismo. A proposta é organizar uma teoria geral crítica a respeito desse movimento, com base em um trajeto de reflexões que vem do século XX até os dias de hoje. Teoria que se faz necessária diante das contradições capitalistas do presente. Então, eu passo a palavra ao doutor Alisson, não dispensa apresentações, porque ele é, né, comentarista no 247, em todas as nossas redes, a maneira como ele fala. Eu sou fã, então não vou nem falar muito, deixar para o João fazer as apresentações, porque mesmo hoje, assim, essa semana, eu realmente fiquei muito mexida com tudo isso que está acontecendo, a gente não esperava, quem esteve em Brasília, que viu aquela festa, ainda a gente está ainda sobre, né, a tensão do que aconteceu domingo, tensão, não sei o que está acontecendo nas ruas do Brasil hoje, que eles prometeram, né, tanta coisa, não sei como está, mas então eu passo a palavra para o João para dar prosseguimento ao nosso programa. Antes disso, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, se tornem membros, se inscrevam em todos os nossos canais parceiros. Vocês estão vendo que é a mídia progressista, que é a nossa mídia, a nossa rede de canais progressista, que está conseguindo levar adiante todo o nosso projeto de democracia, de Estado de Direito. Então, por favor, se inscrevam e, se possível, se tornem membros. João, é contigo. Obrigado. Bom, boa noite a todas, todos. Bom dia, boa tarde para quem assistiu o programa posteriormente, em outros locais. Enfim, quer dizer, com muito prazer mesmo, né, que nós recebemos hoje o professor Alisson Leandro Mascaro, né, jurista, filósofo, militante, né, quer dizer, é o que o Gramsci chamaria realmente de um intelectual orgânico, né, revolucionário da classe trabalhadora, né, enfim, marxista, e que tem trazido, jovem, né, enfim, e que tem trazido uma enorme contribuição, né, nos últimos anos, em relação, né, enfim, a construir, né, uma base teórica e de entendimento sobre a realidade que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, com base no materialismo histórico, com base, portanto, né, numa concepção crítica, científica da realidade. E dentro, né, de todo esse campo, né, como disse a própria Maria Luísa, né, dos diversos livros lançados pelo professor
Alisson Mascaro, né? A gente podia levantar alguns deles aqui nos últimos tempos, né? O livro Estado e a Forma Política, Crise e Golpe, que foi lançado justamente no ano 2018, na véspera das eleições, né, que levaram Bolsonaro ao poder, Filosofia do Direito, Crise e Pandemia, e dentre outros, né, agora, né, no ano de 2022, justamente no momento que se completava 100 anos, né, da Marcha sobre Roma, o livro Crítica do Marxismo. Eu tenho 3 exemplares desse livro, vão achar que eu sou um exagero, né, mas é que eu tenho um exemplar de luta, que é esse daqui, que eu rabisco, eu anoto, e rabisco com caneta, ou seja, ele merece ser, como todo, né? Tenho um exemplar que é para ficar na biblioteca, né? Bonitinho, enfim, e tem um outro exemplar lá no Rio de Janeiro, esse fica aqui, né? Enfim, então eu estou com todos os exemplares aqui, em alguns momentos a Maria Luísa vai colocar, né, de novo a capa do livro, e eu já começo, né, exatamente para trazer o tema sobre o fascismo, sobre uma análise do fascismo a partir, né, de uma base marxista, portanto, quer dizer, procurando as bases materiais do fenômeno do fascismo, com o próprio livro do professor, né, no seu início, em que ele diz o seguinte, né, a própria tragédia nazifascista, tal como se apresentou, pode voltar a qualquer tempo na sociabilidade capitalista. E aí tem uma coisa fundamental para a nossa análise aqui, a partir de um olhar no campo do marxismo, que é a relação do fascismo, ou dos fascismos, das diferentes formas de fascismo, né, com o capitalismo. Né? Diversos autores trabalharam isso, o Gramsci, o Horkheimer, né, Poulantzas, Pascanes, quer dizer, aqui eu estou em Portugal, né, na América Latina, o Mariátegui escreveu sobre o fascismo, agora, né, Alisson Mascaro escreve sobre o fascismo. Então, nós temos, quer dizer, toda uma produção histórica e uma produção que continua hoje, né, dentro dessa tradição, que é a tradição no campo do pensamento crítico, no campo da teoria crítica, no campo do marxismo. No entanto, né, é importante levar em consideração, e o próprio professor coloca isso no seu primeiro capítulo, né, as diferentes leituras existentes sobre o fascismo. Né, a leitura justpositivista, né, e tem, inclusive, diversos autores que são muito importantes nesse campo, a Hannah Arendt, o Eco, né, Humberto Eco, as leituras não justpositivistas do fascismo, com a sua associação com todo o pensamento do capitalismo neoliberal, né, enfim, e as diferentes leituras, né, do marxismo. Eu começo exatamente provocando o professor, logicamente, com toda a liberdade de não ficar preso a isso que eu coloquei aqui, né, de começar a falar sobre que fenômeno é esse, e esse fenômeno ainda está presente na nossa realidade, né, o que a gente está vivendo, e principalmente nesse momento histórico do mundo e do Brasil. Né? Quer dizer, que mesmo com a nossa vitória, a vitória do campo progressista, com as suas limitações, mas também com a sua possibilidade de alguma transformação, né, nós vemos uma série de situações bem complexas, né, de conflito, de confronto, e que nos obriga a entender para poder, né, atuar em relação a essa realidade. Professor, a palavra está contigo. Muito obrigado, meu querido professor João Ricardo Dornelles. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com você e com a querida Maria Luísa Nunes neste espaço tão importante do canal Iaras e Pagus. Vocês e tanta gente mais do canal têm feito um trabalho muito importante de conscientização, de abertura de mentes. Então, o professor João Ricardo me fez esse convite e eu, com muita alegria, estou aqui nesta ocasião para falar às companheiras e companheiros deste tema, que o professor já bem disse, é um tema histórico, mas também bate às portas do presente. Ele é tanto um tema que foi, quanto um tema que é. E enquanto houver capitalismo, é um tema que será.
portanto, ele tem aqui uma relação necessária com a estrutura da nossa sociabilidade capitalista. Esta proposição que busquei fazer no Crítica do Fascismo, que é um livro que agora, há muito pouco tempo, se lançou, está sendo lançado, esta proposição, ela busca efetivamente demonstrar que não se pode fazer uma crítica parcial ao fenômeno do fascismo. Então, esta minha proposta em Crítica do Fascismo é não deixar que nos deitemos em berço esplêndido, como desde o fascismo até hoje, como desde o tempo do surgimento do fascismo, do tempo da vitória contra o fascismo até hoje, a maior parte daquelas e daqueles que buscaram ser contrários ao fascismo assim o fizeram. Eu diria que é muito comum, talvez expressiva, a quantidade de pessoas que se diga antifascista. Isto é bastante reiterado nas sociedades, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil e pelo mundo. Portanto, existe aqui, efetivamente, uma massa que não quer se associar ao fascismo. No entanto, a maior parte dessa massa não vai a fundo nas causas do fascismo e, por causa desta relação, essa gente se diz antifascista e, na prática, não combate o fascismo. Porque o problema do fascismo é o capitalismo, uma sociedade estruturada em classes, na qual uma das classes explora a outra mediante formas específicas. Propriedade privada, acumulação, a mercadoria como forma social decisiva, a valorização do valor, para sustentar uma sociedade como esta, que gasta uma energia imensa de vidas para que uma minoria sugue o sangue da maioria. Para que isto exista, sempre esta sociedade tem que pender para a direita. Sempre. Eu tenho dito, professor João Ricardo, Maria Luísa e todas e todos que me acompanham, eu tenho dito muito, já de há muito tempo, que uma sociedade capitalista, nela, a ideologia das pessoas que vivem nesta sociedade é uma ideologia de direita. Para mim, é muito chocante quando alguém não é de direita, porque uma sociedade toda estruturada pelo ter, pela mercadoria, pelo comprar, não é uma distorção nesta sociedade que alguém creia que o ter vale mais do que qualquer outra coisa. É a objetividade, é a materialidade desta sociedade. Porque alguém que não tenha dinheiro não compra remédio na noite de hoje. Você que está me escutando e você não tem dinheiro, você não compra comida. Então, isto é uma determinação objetiva da vida das pessoas. O capitalismo organiza a sociedade a partir da acumulação, a partir da propriedade privada. Só que a maioria das pessoas, a classe trabalhadora, na sociedade capitalista, nada tem. Então, se a sociedade é organizada assim, todas as pessoas são constituídas no inconsciente pela ideologia do capital. Porque todas as pessoas sabem que para ter alguma coisa, o que faz ter é o dinheiro. Outro modo de produção vindouro que pudesse ser gestado por nós, que é o socialismo, nele a distribuição dos bens se dá de outro modo, é a classe trabalhadora em conjunto deliberando aquilo que é a necessidade de cada qual. No capitalismo não é pela necessidade, é pelo ter, é pelo dinheiro, pela forma mercadoria. Então, o que estou dizendo é que o capitalismo é estruturado de um tal modo que a ideologia das pessoas é plenamente a ideologia da direita. As pessoas pensam nos termos da direita. E quem me escuta aqui certamente é alguém de esquerda, e esta pessoa diz assim, que bom que eu não sou dessa ideologia. Todos nós somos, todos e todas somos da ideologia do capital. Porque a maior parte das pessoas que se diz de esquerda, essa gente assim fala. Eu quero que haja políticas públicas do Estado para que se venha a distribuir renda.
Isto é ser de esquerda, porque a direita quer concentrar a renda. Só que ser de esquerda é estar ainda dentro da ideologia do capital, porque distribuir renda é assim falar: eu tenho uma casa, propriedade privada, o outro não tem uma casa, quer que o Estado faça uma política pública de tal sorte que ele tenha a sua casa. Então, o que nós estamos lutando aqui é para estender a forma mercadoria para pessoas que não a tenham. O que estou aqui dizendo é que até a esquerda está no bolso da ideologia do capital. A sociedade capitalista é assim. E quando esta ideologia da esquerda, que é do capital também, ela não consegue parar de pé, ou seja, quando nem sequer estas migalhas da distribuição da mercadoria conseguem mais ser feitas pelos estados de bem-estar social, neste momento se levanta o fascismo. Foi o caso da Alemanha. A República de Weimar, lá no começo do século XX, desde 1918 para 19, esta República de Weimar, no final da Primeira Guerra Mundial, esta República de Weimar anunciava uma social-democracia alemã. Eu trato disso no capítulo 2º do Crítica do Fascismo, é quando eu trato da reflexão marxista sobre Weimar e o nazismo. Pois bem, na Alemanha se anunciava que se buscaria um remédio jurídico dentro do capitalismo para o capitalismo. Qual é o resultado? 15 anos depois, Hitler. Porque essa ideologia de dentro do capital, ela é muito frágil, porque ela depende de todas as estacas que são do controle da burguesia. É pensar que se vai tirar uma migalha da propriedade privada do burguês e se vai dar esta migalha para o povo trabalhador. Mas a burguesia não quer perder da propriedade privada. Tanto quanto a classe trabalhadora também não quer perder o seu celular no meio da rua quando está conversando pela calçada e alguém lhe toma este celular. Ou seja, a ideologia do ter, da mercadoria, é igual para capitalista e trabalhador, com uma diferença. O capitalista tem os meios de produção, o trabalhador não tem, mas a ideologia é a mesma. E quando se tenta fazer um processo de distribuição pequena neste espaço que é da forma mercadoria, nós estamos tentando puxar de um lado e, ato contínuo, o capital puxa do outro lado. E este puxar do outro lado é puxar a mais do que aquilo que ele já puxa. E este puxar a mais é este movimento que muitas vezes acontece de extrema-direita, movimento do qual o fascismo é uma das suas características, o nazismo, outra de suas características. Nenhum país do mundo repete ipsis literis os demais movimentos de extrema-direita. Então, tecnicamente, a Alemanha não era a Itália, nem a Itália era a Alemanha, embora houvesse ali um consórcio. Só que esse consórcio, tecnicamente, era triplo lá nos tempos da ascensão do fascismo, porque também havia o Japão, e o Japão, tecnicamente, também não era igual no seu fascismo ao italiano ou ao alemão. E tivemos a Espanha de Franco, tivemos Salazar em Portugal, e tivemos experiências as mais variadas no mundo. Tivemos Pinochet, muito tempo depois, no Chile. Tivemos a ditadura militar do Brasil. Tivemos a ditadura militar da Argentina. Nenhum movimento é igual ao outro. Mas o que importa é que toda vez que se tenta dar a ilusão de que se vai dar uma migalha para o povo, o capital puxa para a extrema-direita. Este é um movimento inexorável do capital. Eu tomo aqui a liberdade de indicar a você que eventualmente venha a ler o livro, e quem já leu, eventualmente que retome este aspecto, nossos companheiros e companheiras que estão aqui nos escutando e nos vendo, eu tomo a liberdade de indicar aqui, inclusive no capítulo sobre Weimar, uma leitura muito lateral, mas ao mesmo tempo muito chocante, de um polonês cujo nome foi Michał Kalecki. Este Kalecki foi muito importante na economia nos meados do século XX, depois, quando veio o neoliberalismo, infelizmente, os melhores pensadores de qualquer área são suplantados pelos piores. Então, Kalecki foi muito famoso e hoje ele é esquecido. Uma das razões pelas quais eu quis fazer o Crítica do Fascismo foi poder dar para as gerações do século XXI esta conexão com o que houve de melhor em termos de teoria do século XX. Pois bem, Kalecki dizia assim: toda vez que o capitalismo querer se abeirar do pleno emprego, vem o fascismo. E quando ele usa a expressão pleno emprego, pode soar para nós
como algo bastante esotérico, bastante longe daquilo que é a nossa experiência imediata. Ele quer dizer o seguinte: quando o capitalismo chegar em pleno emprego, é sinal que não há tanta massa de exército de mão de obra de reserva e os salários começarão a aumentar. É esta a questão decisiva. Salários aumentam. Quando o salário aumenta, a diferença relativa entre o capital e o trabalhador, que era esta, passa a ser esta. Aumenta um pouquinho a massa salarial da classe trabalhadora. E esse aumentar um pouquinho já é suficiente para o pobre ir ao restaurante. Claro, via de regra, ele vai ao restaurante de pobre, mas vai que um pobre menos pobre vai uma vez ao restaurante do rico, da classe média. Isto é, de um tal incômodo nas posições relativas, ir ao aeroporto, coisas mais, frequentar espaços, comprar um carro que a classe média também tem, que descaleque. Toda vez que eu chegar ao pleno emprego e, portanto, eu aumento um pouco as condições da massa salarial da classe trabalhadora, automaticamente vem o fascismo. Porque a estrutura do capitalismo não permite arranjo de melhoria interna. Kalecki estudava isso quando viu o caso da Alemanha. Quando a República de Weimar quis dar uma certa migalha para o povo, o capital se levantou e a classe média também se levantou contra isto. E vem o nazismo. E o que também observamos no caso do Brasil, que é uma estrutura patente nestes anos de agora, mas também foi ao tempo de Vargas e também de João Goulart, é que estes incrementos à classe trabalhadora, o trabalhismo de Vargas, de Jango, Brizola junto naquele período, eventualmente essas políticas redistributivas de Lula e Dilma, isto gerou um certo grau de empoderamento muito pequeno relativo da classe trabalhadora em face da burguesia e da classe média, e em ambos os casos isso acabou em golpe. 64 e 2016, 1964 e 2016. É intolerável a qualquer sociedade capitalista que se arranje, que se altere a estrutura do poder relativo, da diferença relativa de classes de qualquer outro modo. Não há exemplo do mundo de que isso tenha acontecido. Então, o que estou aqui dizendo a todas e todos vocês é o fato de que nesta estrutura que temos aqui, efetivamente, esta ilusão que companheiras e companheiros têm de um certo remendo liberal para bloquear o fascismo é exatamente esse o problema. Por isso, o professor João Ricardo me deu a alegria aqui ao abrir esta fala, dizer da entrada do meu livro, capítulo 1, porque é preciso, inclusive, que entendamos que posições que parecem, no imediato, bastante interessantes, porque mal não fazem, como as posições de Hannah Arendt, que diz assim: existe uma banalidade do mal, onde já se viu um carcereiro ver por lá milhares de pessoas morrendo numa câmara de gás e nada fazer. Esta leitura, que volto a dizer, de início ela é insípida, ela é quase, eu diria, edulcorada, ela é quase uma mensagem de autoajuda. Não seja banalmente mal, é isso que aqui se apresenta. Ela tem um estrago teórico fundamental. Qual é? Ao chamar a atenção para um pingo da tela e dizer que o problema é esse pingo de tinta da tela, eu esqueço de entender a tela inteira, a pintura inteira. Então, o que estou aqui dizendo é que, se eu começo a refletir sobre as pessoas banalmente más, que tiveram atos horríveis, ou então sobre este sujeito, eu vou me dar a liberdade aqui de transferir exemplo histórico, mas serve aqui. Se eu começar a refletir sobre o sujeito que, infelizmente, defecou em um dos palácios lá da Praça dos Três Poderes, e dizer que sujeito banalmente mau, ou então alguém pegou, sei lá, que faca, ou que estilete, ou qualquer coisa pontiaguda e furou a tela do de Cavalcante, eu diria que gente burra, ignorante, inculta, banalmente má. Pois bem, esta é uma leitura. E eu volto a dizer que ela é um problema. Por que ela é um problema? Porque esta pergunta microscópica, ela, nos termos microscópicos, até pode ser respondida assim: aquele fulano que rasgou uma tela do de Cavalcante é um inculto, um ignorante, um parvo. O outro que defecou no palácio é uma pessoa de índole pendente à maldade. Pois bem, a questão decisiva é a seguinte: tudo isto foi feito pelos mercados financeiros e pelo latifúndio do Brasil. Eles estruturaram essa gente aí
para defecar no palácio, para cortar tela do de Cavalcante. E se nós formos pensar diretamente no cálculo do capital da classe burguesa, estritamente não está queimar, rasgar tela do de Cavalcante ou não rasgar. Não estava no cálculo defecar no Congresso Nacional ou no Palácio do Planalto ou não defecar. Isso é uma espécie de lateral. Se aconteceu, que aconteça, não aconteceu, também não há problema. A questão decisiva não é essa banalidade dessa gente. A questão decisiva é que há uma decisão estruturada do capital para que não haja nenhum modelo de distinção interna do capitalismo, porque o PT não é socialista, o PT é capitalista, só que do outro perfil que não desse do agronegócio ou da Faria Lima. Não é tão diferente também, mas é um pouquinho distinto. Pois bem, nem isso se quer, nem essa migalha se quer, de tal modo que o poder do capital tem a forma do Estado sob seu controle. O Estado é uma forma do capital. Quem quiser saber mais sobre isso, me permite falar desse livro, que é o Estado e Forma Política, no qual eu mostro que não há Estado que não seja do capital. Eu posso colocar o trabalhador mais radical no governo do Estado, ele não que advoga, ele governa para o capital. O Lula pode até ter uma intenção muito pessoal de inclinação em favor do povo. Se ele expropriar uma terra e dar para o sem terra, no outro dia ele está deposto. Ou seja, o Estado é uma forma do capital. De tal modo que o latifundiário, que a Faria Lima, que o banco, o especulador, essa gente toda tem o Estado na mão. Então, essa gente pode defecar no palácio e nada lhe acontece, porque as forças armadas são da forma Estado, que é uma forma do capital. Operam, todo o braço armado opera em favor do capital. De tal modo que se o capital quiser defecar no palácio, nada lhe acontece nestas condições mais extremadas. De tal sorte que, quando Hitler toma o poder, pode-se pôr em marcha todo o nível de barbaridade e nada lhe acontece institucionalmente. Não é que nada lhe acontece, acontece muito, que é o apoio institucional a essa dita barbárie. As instituições servem ao capital, de tal modo que o que temos é toda uma estrutura social e institucional em favor do capital. E por que eu começo a crítica do fascismo com isto? Porque agora eu me dirijo a você que esteja me acompanhando nesse momento. Se você diz assim, o problema do fascismo é um problema dessa gente má, eu já chamo isso aqui de crítica justpositivista, falsa, parcial, limitada, que eventualmente pescou a maioria das pessoas, é ela que faz a cabeça da maioria, só que esta crítica é a que se segue. Alguém, porque não teve educação e cultura e refinamento, defecou no palácio. Não é o problema da educação. É o problema da estrutura do capital, que quer que, ao cabo, gente assim, podia ser ele ou outro, fizesse a baderna que foi feita, fizesse o ato ignominioso que foi feito. E o defecar ou não é uma espécie de lateralidade dessa história. Então, não é por juízo moralista individual, dizendo, olha que gente má, torne-se boa, minha gente. Não é assim que se resolve. Tampouco pelas instituições, porque agora eu falo a esse público mais dado ao direito, que é a minha área original, e eu sei que muita gente aqui me acompanha que é do direito. Enfim, há muitos alunos meus também da USP, da Faculdade de Direito, e de outros lugares, outras faculdades de Direito. Nós haveremos de entender isso. Não são as instituições que salvam o direito, porque as instituições são forma do capital. Eventualmente, uma instituição ou outra pode ter um ou outro agente que se ponha contra o capital, que se ponha contra o fascista. Contra o capital, jamais. E hoje, eu estou dizendo isso porque hoje tomo a liberdade de dizer que estou falando aqui ao canal Iaras e Pagus no dia 11 de janeiro de 2023. Porque alguém pega no futuro esse vídeo e vai dizer, bom, quando é isso? Hoje, a esquerda liberal do Brasil diz assim, nossa, que bom que o STF está do nosso lado. Hoje, parece que está. Não todo. Em alguma maioria, porque tem gente que não participa desse banquete cívico da democracia. Pois bem, 5 anos foi o STF que também, não todo, mas em maioria, legitimou o golpe contra Dilma Rousseff. Então, não são as instituições que salvam. Não estou dizendo que as instituições sempre têm elementos que são altamente nocivos. Não estou dizendo isso. Pode até ter esse conjunto das instituições
alguns bons elementos. Só que desde Marx, e daí a importância do marxismo, não se pode dizer que é a figura de quem governa, de quem está dentro das instituições, que faz a bondade ou a maldade das instituições. É uma forma social específica. O golpe de 18 de Brumário de Luiz Bonaparte tirou a burguesia do poder para que a sociedade, a estrutura econômica da sociedade francesa continuasse burguesa. Então, isso aqui para mim é fundamental, professor João Ricardo, Maria Luísa, porque efetivamente devemos romper com as leituras liberais, positivistas, que são essas que ou são moralistas ou são institucionalistas. As moralistas dizem assim: com educação o povo não será fascista. As institucionalistas dizem assim: se os tribunais frearem o fascista de início, então não haverá fascismo. Senhoras e senhores, a educação não salva nada de qualquer coisa. Esta gente que está aí tosca, invadindo palácios no Brasil, dando golpes, um pedaço dessa gente tem faculdade. Se duvidar, tem gente com pós-graduação. Então, todo o cálculo do mercado financeiro e do agronegócio para dizer assim: eu quero inviabilizar qualquer alternativa econômica capitalista de distribuição de renda para industrialização e mercado de consumo varejista, eu só quero vender a dólar, a real empoderado para o exterior, soja e produtos tais e quais, e o outro lá na Faria Lima fica fazendo a aplicação desse dinheiro em especulações variadas tais e quais. Essa gente que faz um cálculo de um golpe para aumentar a lucratividade lá do Mato Grosso, peguei de exemplo, mas é no Brasil inteiro que isso tem, essa gente não é burra tecnicamente, não lhe faltou educação. Se duvidar, tem educação até demais, porque fez MBA em investimentos, em business and management e qualquer coisa dessas. Então, essa gente é muito bem educada. Não é a educação que salva. A educação é instrumental do capital. O que salva esta estruturação do fascismo é o fim do modo de produção capitalista. Então, se a senhora e o senhor que me acompanha são de esquerda, saibam, colocar remendo, nós só estamos empurrando com a barriga um tempinho para logo depois isto voltar. Eu lhes dou o exemplo, inclusive, de quanto tempo dura. O presidente da República, nosso presidente Lula, nomeou um homem da direita em favor dos militares para defender os militares no começo do governo dele. Aguentou 7 dias a conciliação. Então, não tem o que fazer para conciliar. Ou nós lutamos pelo socialismo, ou então a extrema-direita eternamente é a margem do rio do capitalismo. Ou seja, nosso problema não é lutar por bons juízes, ou então por uma educação que faça a pessoa banalmente má ser, então, agora boazinha ou algo assim. Nosso problema é que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução. Professor, eu gostaria que o senhor continuasse falando, né, sem parar. Deixa eu passar rápido para a Maria Luísa para ver se ela quer falar alguma coisa dos chats aqui. É isso, eu só vou agradecer, porque eu não vou ler os comentários, porque são muitos, mas eu vou agradecer a todos que estão conosco aqui, que estão compartilhando essa live, que estão dando seu like. Então, eu só peço que se inscrevam no nosso canal, né, se tornem membros e vamos... E eu só tenho uma pergunta, porque é uma coisa que me intriga muito, né? Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui ao lado do doutor. Por que essas pessoas que são instruídas, que são aparentemente, né, que o senhor falou, algumas cultas, com cultura no sentido de educação, por que elas falam tanto no comunismo? Por que elas, né, falam tanto assim, amedrontam as pessoas? Como eu falei aqui com uma doutora dos paizinhos dela, que são 2 pequenas pessoas que não eram assim como estão, mas estão porque tem uma pequena roça aqui no interior da Bahia, e estão apavorados porque, com Lula no poder, o comunismo veio e vai tomar essa roça deles. E não tem jeito dela dizer que não é isso que vai acontecer, inclusive porque ela é uma médica, mas ela é uma médica que trabalhou com os cubanos, então ela não consegue explicar para os pais que isso não é verdade. Então, que eles... Então, está dentro deles que é o comunismo que vai... Então, isso eu fico assim, porque todo mundo a gente sabe, muito mesmo a moça que estava chorando lá no Fresa, o exército comunista não está, nos abandonou. Então, é a palavra que eles usam. Então, isso me intriga, então eu vou aproveitar que eu estou aqui na sua presença
para tentar entender por que essa palavra ficou tão forte assim, de novo, né? Porque eu me lembro disso quando era criança, de falar sobre isso, né? E agora voltou com um medo. Professor, sabendo que nós somos capitalistas, né? Começou a falar, sabendo que nós vivemos no sistema, que o Brasil é capitalista de ponta a ponta. Deixa eu colocar uma coisa para o professor, para que ele também possa conversar com a gente, quer dizer, ligado a isso que a Maria Luísa colocou, e também alguns pontos que o professor levantou. Um deles está relacionado, inclusive, com isso, né, que a Maria Luísa colocou, quer dizer, a questão da educação. A Alemanha, né, com altíssimo grau, não só cultural, mas também de educação formal, né, vivenciou o nazismo. Então, embora é óbvio que os planos educacionais são importantes, mas isso aí não é uma barreira, né, para o fascismo. A outra coisa que está também ligado a isso, de certa forma, aparece, né, nesse primeiro capítulo do professor Alisson, é exatamente, inclusive na tradição que vem com Horkheimer, com Adorno, e também com Benjamin, né, quando fazem a identificação quer dizer, que a barbárie do fascismo não é uma coisa pré-moderna, não é que, inclusive, muitas leituras que vêm, né, inclusive, no campo liberal, podemos dizer assim, fazem, mas é uma coisa, né, é a barbárie como se fosse da pré-modernidade. Não, quer dizer, não existe uma oposição, uma contradição entre o iluminismo, né? Então, portanto, é aquele negócio, a modernidade ela tem dimensões emancipatórias, mas não só, né? Quer dizer, tem dimensões também de opressão, de construção da barbárie. E aí o Benjamin trabalha isso daí tremendamente. E aí, a partir disso, né, e vendo um pouco o Brasil, já que a gente está vivenciando essa questão, o Brasil, o bolsonarismo, quer dizer, é um fenômeno fascista, é próximo do fascismo, e aí eu já introduzo a questão do Polantzas, né? Quer dizer, que o professor também trabalha muito bem no livro, né? Quer dizer, trabalha no livro dele, o professor Alisson, né? Que a partir desse livro do Polantzas, né? Fascismo e ditadura, em que o Polantzas, né? E o professor diz, quer dizer, existe, apesar de uma certa, né? Não sei se é contradição, mas uma diferenciação em relação ao Horkheimer, o Polantzas complementa, ou pode complementar, a leitura do Horkheimer, no sentido de entender, né, que a burguesia, o capitalismo, né, ele pode criar diferentes formas de estados de exceção. Né? Uma ditadura militar que é uma ditadura, que mata gente, enfim, mas que não necessariamente é o fascismo. A gente até pode falar na retórica política, são fascistas, né? É uma ditadura fascista, mas a ditadura militar brasileira ela podia ter práticas semelhantes ao fascismo, mas não era o fascismo. O Brasil hoje, né, nessa experiência bolsonarista, seria alguma forma de fascismo, ou se aproximaria disso, ou pode vir se transformar esses movimentos que a gente está vendo aí? Então, tem muitas questões que a gente pode pensar aqui com o professor Alisson. Professor. Obrigado, estimado João Ricardo e Maria. Né? Maria, a gente vai até amanhã. Que coisa boa. Eu começo pelo professor João Ricardo, depois eu volto a Maria Luísa. Eu sei que muita gente se ocupa sinceramente da dimensão de identificar o fenômeno de Bolsonaro, Trump e Orbán na Hungria e outros mais, com as categorias do fascismo. E sei também que muita gente entra em polêmica por conta de leituras distintas a esse respeito. Quem toma do vértice mais Horkheimer que Polantzas há de considerar que esses fenômenos que pendem à extrema-direita já são fascistas, ou então são uma antessala do fascismo. Quem faz o corte de Polantzas especifica mais e diz são fenômenos de extrema-direita, não são tecnicamente fascistas. O que me importa aqui não é cultivar esta polêmica de modo especial, porque observem que esta polêmica ela é da ciência política, ela deve estar no campo, inclusive, da tipologia. O que me importa, num primeiro momento, para todas e todos que nos acompanham,
é que a latência da extrema-direita está sempre na sociedade capitalista. Então, se Bolsonaro é ou não é fascista, se é um protofascismo, um neofascismo ou algo assim, o meu problema não é a tipologia. O meu problema é entender como se dá essa estruturação e por que a luta de massas socialista é a única luta possível para vencer todo esse quadro. Então, no próprio livro, eu, inclusive, aponto aqui teóricos fundamentais. No final do capítulo 1, eu trago a esta reflexão a indicação do professor Armando Boito Júnior, da Unicamp, um dos nossos mais importantes teóricos da ciência política, e que aponta traços aqui, traços, não um movimento inteiro, mas alguns traços fascistas no próprio governo de Bolsonaro, nas massas instrumentadas por este governo, que acaba e as massas ficam ainda nessa mobilização, algum grau de mobilização. Pois bem, alguma massa mobilizada pelo capital que dá apoio ao Bolsonaro e mais algumas esferas militares. Então, o que estou dizendo aqui é uma questão, só que esta questão, para mim, é mais decisiva, não na tipologia, porque a tipologia é fundamental, ela estrutura, inclusive, alguns modelos de compreensão e de ação. Só que, para o imediato da ação, me interessa que a maioria de nós saiba que o fascismo tem uma relação necessária com o capitalismo e a extrema-direita também. Então, é fundamental que saibamos enfrentar este aspecto e esta dimensão da extrema-direita de frente. Aí eu volto à pergunta da Maria Luísa. Esta pergunta, e por que o povão é todo ele cultivado no ódio e no medo em face do comunismo? Exatamente porque, para mim aqui, basta dizer da direita, que já dá a primeira linha para 90% do que eu preciso fazer. Então, para a luta de hoje, não precisa nem ser extrema-direita. Para mim, a luta de hoje, de vocês que me acompanham hoje, basta ser direita. Porque um tucano que privatizou na década de 90, ele já é um limite que me demanda uma ação de luta de massas, porque a privatização dele lá na década de 90 redunda nessa gente ignara, nessa gente imbecilizada da década de 2020, que é uma geração que não teve educação pública de qualidade, não teve estrutura social minimamente digna, de tal sorte que essa gente se põe, então, a ter ideologia que aparece na sua frente. Qual é? É a ideologia do TikTok, é a ideologia do WhatsApp, é a ideologia da rede social, é a ideologia da igreja que estiver na esquina. Então, a causa disso é um tucano de alta plumagem da década de 90. A causa, se eu quiser pegar, é da década de 90. Porque se eu quiser pegar a década de 80, é o da Frente Liberal, que não é ditatorial, ele saiu da ditadura, é o partido da Frente Liberal, que deu televisões a dar e vender para essa gente da direita, que cultivou uma cabeça do povo na década de 90. Então, se eu for puxando para trás, meu problema não é só a extrema-direita, é a direita. Começo pela direita. Então, a pergunta, Bolsonaro é ou não é fascista? Tem um ponto que já é o nosso problema. E qual é o problema? A direita. Não fiquem aqui dizendo, a direita civilizada, que saudade dela, que boa que ela é, porque ela nos dava contraposição à democracia, etc. e tal. A direita civilizada deu a privatização. O rescaldo disso é o atual quadro de extrema-direita do Brasil. Então, senhoras e senhores, por que o povo é cultivado no anticomunismo? Exatamente porque a televisão, a direita, deu para ela a própria direita. A extrema-direita piora o quadro. A igreja se pende e se põe como forma da reprodução dessa ideologia. O dia a dia, o cotidiano é posto aí, de tal sorte que a ideologia capitalista ela é presente em 100% das pessoas. Eu sempre digo isso, 100% das pessoas têm a ideologia do capital. Não é surpreendente que as pessoas sejam anticomunistas, porque surpreendente é quem é comunista. E essa pessoa fica chocada. Quando alguém chega para mim e fala, professor Alisson, eu sou comunista, me falta chorar de emoção, porque como é que uma pessoa vence a barreira de não sei quantos obstáculos e diz assim, muito bem, eu me ponho aqui a falar contra o sistema. Já sabe que não vai falar na Globo, já sabe que não vai ter audiência para coisa nenhuma, que ninguém vai aplaudir, e não estou desmerecendo a blogosfera de esquerda e os canais de esquerda, pelo contrário, enfim, creio que é fundamental que existam. Mas vamos lá, se juntarmos Iaras e Pagus com toda a nossa esfera de YouTube de esquerda, nós, quando falarmos o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução, nós temos esse espaço para falar, por enquanto.
porque de vez em quando o algoritmo cai quando a fala é essa. Alguém me contou outro dia, já não sei que aluno meu me contou, que toda vez que posta informações assim, professor Alisson falará para o sindicato mês que vem, no dia tal, a rede social derruba o alcance dessa informação. Se disser assim, falará a igreja tal, tem 500 vezes mais visualização. Então, estou dizendo que não derrubam a gente ainda em termos, já derrubam o algoritmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós temos aqui é isto. A televisão dada pela direita de alta plumagem tucana, que toma café toma água segurando o copinho, sem precisar de todos os dedos segurando, que nem um tosco, enfim. Essa direita deu a televisão, que nesse momento, enquanto eu falo aqui, fala o exato oposto de mim para 157 milhões de brasileiros. Enquanto eu estou falando aqui para um público valoroso, vocês são valiosos, só que entenda que estou dizendo, nós temos um aspecto altamente minoritário de alcance. Então, como é que alguém se torna comunista desse modo? De modo nenhum. Efetivamente, o que temos aqui é a dimensão pela qual o povo é estruturado para ser contra o comunismo. Só que agora eu tenho aqui a dimensão de muita responsabilidade e respeito para dizer uma questão decisiva. Sabe também qual é o problema? É das esquerdas, que há 50 anos no mundo são liberais. Semana passada, quando havia toda a comemoração, eu estou contando aqui, inclusive, porque os fatos mudam como nuvem. Semana passada só tinha festa pela esquerda do Brasil. Quarta-feira, eu dei a minha entrevista mensal para o querido amigo Leonardo Atucci na TV 247. Então, toda a pergunta era de celebração. Que coisa linda, que posse maravilhosa e coisas mais. E eu lá dizendo, nós não estamos mexendo com nada, tudo está sendo, toda a estrutura do capital está de pé, e então as pessoas até diziam, nossa, professor Alisson parece que não está muito feliz, não está comemorando. Claro que eu estou muito feliz pelo que aconteceu, só que isso não é nada, porque a estrutura do capital está toda posta. Muito bem, eu dei a entrevista na quarta, no domingo aconteceu o que aconteceu, já acabou o clima de festa. A partir de agora, é só a pergunta se vão quebrar mais uma vez o palácio, o Lula vai ter que sair voando no helicóptero, coisas assim. Então, senhoras e senhores, a dimensão que estou aqui dizendo agora vai para as esquerdas é que há muito e muito e muito tempo as direitas do Brasil e do mundo dizem assim, eu sou de direita, você deve ser de direita, a direita é boa, isso e aquilo. O que fazem as esquerdas? As esquerdas têm vergonha de falar do socialismo. As esquerdas têm vergonha de falar de esquerda. O presidente Lula não faz qualquer pronunciamento que seja dizendo assim... Travar a luta ideológica. Não? Preciso politizar as massas para que sejam progressistas, transformadores de esquerda. Eu nem estou falando que ele pudesse falar em socialismo, porque ele não vai falar. Só que, qual é o rescaldo disso? Só tem direita politizando e não tem ninguém para falar que o comunismo é bonito. Então, Maria Luísa, a questão decisiva é, tem gente da esquerda para dizer que o comunismo é bonito? Não, porque a esquerda que nós temos no mundo é liberal, Partido Democrata e a esquerda do Brasil, pegando o exemplo dos Estados Unidos e do Brasil. Essa gente de esquerda odeia o comunismo. Essa é a verdade. A esquerda é uma das piores inimigas do comunismo, porque a esquerda é liberal. A direita é mais inimiga ainda, óbvio que é mais inimiga ainda, mas a gente não politiza, a gente não faz luta ideológica. A gente não consegue falar a palavra socialismo. Eu, desde alguns anos, eu tenho falado da importância de termos centros socialistas. Esse final de mês eu vou para Ribeirão Preto inaugurar a sede física do Centro Socialista de Ribeirão Preto. Lá os camaradas e as camaradas de Ribeirão, Yurian e toda essa gente boa de Ribeirão. Pois bem, nós precisamos ter coragem de falar a palavra socialismo. Como a gente fala socialismo e sempre pede vergonha por falar de socialismo, quem quer vir com a gente? A pessoa que fala da direita fala de peito aberto, a pessoa acha bonito uma fala bonita, uma fala como tal. Então, Maria Luísa, começa de nós, porque se nós não gostamos da palavra comunismo, nós sempre dizemos assim, olha, o PT, vocês não adianta falar que o PT é comunista, não, o PT, inclusive, é quem deu condições para o banco crescer. Gente, isso não é um motivo de orgulho, isso é um motivo de vergonha. Nós não devíamos ter orgulho de contar um negócio como esse. Devíamos ter vergonha absoluta. Por isso, os países que não caem na luta contra o imperialismo, contra a sua burguesia, como é o caso da Venezuela, eles falam socialismo. Isso que caem, mas caem menos, como a Bolívia, falam socialismo. Agora, os que a toda hora levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, são os países que jamais mobilizam o povo ideologicamente. Então, fundamentalmente, enquanto nós não tivermos condição de mobilizar o povo, de disputar ideologicamente as massas, é esse strike.
Aí eu volto a falar, quando alguém diz para mim que é comunista, é quase um milagre que isso aconteça, porque não tem mobilização nenhuma para que isso aconteça, tirando as ilhas, porque eu sei que vai ter um fulano que vai escrever no chat, mas o meu grupo, o meu partido político, e o meu canal, e a minha ação no bairro tal, estou mobilizando. Senhora e senhor que escrever isso, eu louvo o que você faz, mas entenda que isto é um pinguinho do beija-flor no meio do incêndio da floresta amazônica. O que eu estou dizendo é uma disputa de massas. O PT não tem votação de 40% a 50% da população brasileira de vez em quando? Tem. Imagine a potência que seria amanhã cedo o Lula poder falar que o capitalismo é o problema, o latifúndio do Brasil é o problema, a reforma agrária é o começo da solução, a expropriação de terras improdutivas é o começo da solução, e a tomada das empresas privatizadas é o início da resolução do problema. É só o começo, isso é nada, é tirar pó. Mas imaginem o impacto que isso teria. Desta forma de convivência e de cultura que a esquerda do Brasil tem, ela é igualzinha ao Partido Democrata dos Estados Unidos, ou seja, é simplesmente mais do mesmo que não consegue mobilizar ideologicamente. Por isso que, efetivamente, o povo lá, o povo aqui, em qualquer lugar do mundo, via de regra, odeia o comunismo. Maria Luísa quer colocar alguma coisa? Estamos já indo, infelizmente, para a reta final. Gostaria de ficar mais 2 horas com o professor, mas é porque a gente tenta fazer... Vamos ver se ele volta, né, João? Vamos convidar para ele voltar aqui, porque a nossa audiência aumentou, ele está trazendo muitos inscritos. Nós utilizamos esse tempo para tentar para entrar na grade do 247 também. Professor, deixa eu colocar só uma coisinha para que já, inclusive, você, na última intervenção, já de despedida, a sensação que eu tenho, lógico, saindo do campo de uma reflexão acadêmica e trazendo isso para o popular. Enfim, os fascismos, ou as diferentes formas, né, fascismo, acaba sendo, né, como se fosse assim, um cão de guarda, um cão de guerra, um pitbull muito furioso, né, cujo dono é o capital. Ele tem aquele cachorro bravo ali. Só que, às vezes, esse cachorro, como ele é muito bravo, ele, às vezes, até dá umas mordidas no próprio dono, e o dono fala, bom, deixa eu guardar o cachorro agora, né? Porque é melhor ficar com ele guardado, mas ele não mata o cachorro. Né? A gente talvez veja isso no Brasil hoje. Será que parte, né, dos nossos aliados, que logicamente são nossos aliados hoje, querem realmente acabar com essa experiência, né, vamos chamar do bolsonarismo fascistizante ou alguma coisa do gênero, ou querem, no máximo, conter, né, parte dos liberais? Até porque todas as vezes que chegou ao poder o fascismo italiano, o nazismo, né, os diversos fascismos, inclusive o Bolsonaro, os liberais, né, no caso do Brasil, com a grande dúvida, né, que escolha difícil, fizeram aliança para chegar ao poder. Senão, eles não chegavam ao poder. O Mussolini não chegaria ao poder, né, a partir da marcha sobre Roma, sem a ajuda, naquele determinado momento, dos liberais. Mesmo que os liberais, né, falassem, puxa, esse pessoal é muito cafona, é muito, né, confuso, mas eles estão cumprindo um papel agora. Né? É o papel que nós temos agora para derrotar a classe operária, para derrotar, né, os trabalhadores, nesse quadro aqui. A mesma coisa na Alemanha, a mesma coisa na Espanha, com o contexto de guerra, que foi a Guerra Civil. Né? Será que, quer dizer, que nós... E aí eu concordo, né, com a análise do professor, que temos, logicamente, estamos nesse contexto histórico momentâneo, aliado, né, tendo como aliados segmentos liberais, né, segmentos da direita, portanto, a chamada direita, entre aspas, civilizada, né? Mas foram esses mesmos que colocaram o Bolsonaro lá. Né? Quer dizer, até que ponto a gente tem... Quer dizer, qual é o contexto em que a gente se coloca para tentar entender os desdobramentos da conjuntura atual? E isso coloca uma questão... Eu passei, né, para o professor um texto do 247 que eu escrevi ontem, né? Já passei agora no WhatsApp, exatamente a questão do apaziguamento e da conciliação permanente na sociedade brasileira, que acaba, né, se revertendo contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, contra nós. Professor. Obrigado.
querido professor João Ricardo, querida Maria Luísa, e a todas e todos que estão enviando suas mensagens também, que alegria. Aliás, eu devo ir para o Rio de Janeiro ainda nos próximos meses, fazer o lançamento do Crítica do Fascismo, porque eu fui agora em setembro, mas para um outro evento na Livraria Leonardo da Vinci, mas eu volto para o Rio para o lançamento de Crítica do Fascismo. Em março eu estarei lá, e aí podemos marcar. Será uma alegria. E também Nordeste, já começa também minha agenda de Nordeste de lançamento, então Bahia e tantos outros estados, me aguardem aí que estou por aí, brevemente. Então, e Vitória também, agora no próximo mês. Esta dimensão desta dificuldade da esquerda, para mim, ela é o elemento decisivo, porque quando a esquerda tem que se apoiar na direita, que deu o golpe, e depois um pedaço dela quis desdar o golpe, quis voltar para trás, exatamente está na dependência do inimigo, está comendo na mão do inimigo. E esta forma de comer na mão do inimigo é uma forma que se pereniza, é constante, porque a única outra alternativa seria a esquerda não se apoiar no jogo eleitoral, lá na maioria do Congresso, se apoiar nas massas. Este apoio nas massas a esquerda não quer fazer, porque ela é uma esquerda liberal, institucionalista, antimarxista, não tenham dúvida. A maior parte da esquerda do Brasil é antimarxista, pode até vestir a camisa do Karl Marx, só que na hora H, se aplicar o que Karl Marx fala, ela rasga a camisa. Então, efetivamente, o que estou dizendo é que não se apoiar nas massas, nem mobilizar as massas, faz com que eternamente vivamos o jogo da direita. Agora, muita gente poderia dizer assim, por que a esquerda no Brasil não aprende isso? Eu dava o direito, eu publiquei o Estado de Forma Política em 2013, março. Eu escrevi em 2010, 11, 12. A editora Boitempo ficou 3 meses produzindo, ao cabo de 12 para 13. Quando eu publiquei o livro, um mês depois vieram as manifestações. Eu destruía aqui essa leitura ilusória da esquerda liberal e dizia, talvez ela pense assim, porque ela veio do pós-ditadura, o Marighella já estava morto e outros mais, então ela surgiu num vácuo. Quem sabe ela pode aprender a não ser republicana, a não nomear o primeiro da lista, o mais antigo da lista ou algo assim. Pois bem, teve o golpe, toda essa gente esquerda, inclusive foi dizer para o senhor já falava corretamente, e a gente não prestava atenção no que o senhor falava, porque a gente era muito liberal, a gente era muito institucionalista, republicano. Toma o poder, qual é o ato contínuo? Nomeia o primeiro de cada lista de Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, a questão decisiva não é que não tiveram oportunidade de aprender, é que a esquerda do Brasil é isto. Não é que lhe falta entendimento e convencimento, é o propósito dela. O propósito dela é fazer um acordo. O sindicato é isso, o sindicato não é revolução. Líder sindical é quem faz acordo e aumenta um pouco o salário da classe trabalhadora. Então, é uma esquerda antirrevolucionária, é uma esquerda em favor do capital. Neste impasse, nós estamos há 50 anos. Sabe quanto tempo mais nós vamos viver, se vivermos assim? Ad infinitum, até o capitalismo ter uma tal crise mundial que o mundo resolva pelo Brasil, porque no dia que o mundo se tornar socialista, quem sabe aqui tem gente que pode se abeirar de uma força de outros países e fazer alguma coisa por aqui. Agora, neste rame-rame da esquerda liberal, da direita liberal que depois privatiza e da direita extrema que dá golpe, nesse rame-rame estamos a 50, vamos a 100. Professor, infelizmente nós vamos ter que terminar o nosso programa. No decorrer do ano, né, nós pretendemos, né, convidá-lo outra vez, mais uma vez. Eu acho que a presença, né, do professor Alisson é sempre muito boa, né? Quer dizer, eu sou, enfim, fantástico. Inclusive, tem uma coisa, né? Este seu livro já entrou na minha bibliografia do próximo curso de mestrado-doutorado a partir de março, no Brasil, na PUC do Rio de Janeiro. Então, já está na bibliografia, né, que eu estou organizando aqui. E na passagem pelo Rio, vamos ver se nós combinamos, na passagem Salvador, também alguma coisa lá com a Maria Luísa. Maria Luísa, não esqueça, a gente fazer ao vivo, né? Quem sabe, transmite eu também. Eu considero que nós temos, né, uma joia. O professor
Alisson Mascaro, é uma joia da esquerda, não só brasileira, mas mundial. Né? Quer dizer, é fundamental o pensamento, né, do professor. Eu já posso falar que eu já sou mais velho, mas que é jovem, né? Um jovem professor, né? Quer dizer, e que está na luta, né? E uma luta aguerrida, né? E só posso agradecer, né? E, enfim, convidá-lo mais outras vezes. Maria Luísa, a palavra está contigo, né? Agradecer também, foi um prazer imenso, né? Já ouvi tantas vezes, né? E estar assim, tão pertinho, mesmo virtualmente, né? A gente se sente honrada realmente em poder compartilhar. Professor, eu falo socialismo muito, eu tento, tá? Não consigo ainda, mas eu tento realmente lutar por esse mundo mais justo possível, né? É a minha luta diária da vida inteira, sabe? Então, eu realmente gostaria de um dia ver, sei que não vou ver, mas a minha luta é essa, e eu falo essa palavra sem medo mesmo, sabe? Um mundo melhor possível, né, para todos nós, abaixo do capitalismo e socialismo é a solução. É o meu que eu falo sempre. Então, foi um Obrigado. prazer. Eu boto o livro aqui, ó. Tá, O coloque livro aí. aqui, a capa do livro, certo? E Quero eu vou encerrar. Quero Da dar só um Boitempo, abraço a está à todas e venda todos lá. vocês, a todos que me acompanharam aqui, mandaram mensagens tão lindas. Eu posso aqui tomar a liberdade de fazê-la no nome do ilustre professor Emerson Ike Coan, meu querido amigo que mandou mensagem aqui. Obrigado, querido Emerson, pela sua mensagem aqui na noite de hoje. Em nome do professor Emerson, eu cumprimento a todas e todos. E Maria Luísa, na minha ida então à Bahia, eu vou à Feira de Santana lançar o livro e fazer a aula magna da Estadual de Feira de Santana. Então, nesta ida Já tem a data? vai ser na semana de 13 ou 14 de fevereiro. Então, a semana anterior ao Carnaval. Estarei em Feira de Santana e, quem sabe, também em Salvador. E a Maria Luísa vai me levar para comer um acarajé, dos bons. E o João Ricardo, querido João Ricardo, lá no Rio de Janeiro, comemos uma feijoada. Exatamente. Com certeza, levarei com todo prazer, com todo prazer. Pessoal, quem nos acompanhou até aqui agora, não saia do Iaras e Pagus, porque eu vou entrar agora, logo em seguida, com Vozes Livres Entrevista, entrevistando o nosso coletivo de Salvador, Nano Trio Cal, que foi um coletivo que desde 2015 não saiu um dia das ruas, lutando por esse país, contra o golpe, contra tudo isso que nós estamos passando, fez sucesso em Brasília. Então, eu trouxe quem criou, quem está à frente disso. Então, vai ser logo após aqui o programa. Então, eu já continuo. Não saiam daí, viu? Continuem. Boa noite para todos e até a próxima semana.